Ontem nós falamos bastante no Jornal Gente sobre reforma do ensino médio. Ouvimos o ex-ministro da Educação, hoje secretário de Educação do Pará, mas ele já foi também secretário da Educação de São Paulo, do Amazonas, Rocieli Soares. Ele é um defensor da reforma do ensino médio, que ontem foi suspensa por 2 meses por uma decisão do Ministério da Educação do ministro Camilo Santana. O ministro diz que essa suspensão não significa revogação, até porque não cabe a ele fazer isso, é uma lei que foi aprovada pelo Congresso e dessa forma também teria que ser revista pelo Congresso Nacional, mas sim um tempo para se pensar melhor a respeito de alguns pontos da reforma, que foi criada por decreto durante o governo Temer, depois aprovada e começa a ser de fato implementada agora, não só pelos prazos legais, mas também por causa da pandemia que suspendeu tudo no país por pelo menos 2 anos. O que faz essa paralisação que foi determinada pelo ministro Camilo Santana? Por 2 meses, o cronograma para e aí se ouvem os setores envolvidos na educação no Brasil. Também, por enquanto, não será colocada em prática a mudança prevista para o Enem em 2024, porque ela depende da implementação plena da reforma do ensino médio. Vou começar colocando aqui o que disse ontem ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes o ex-ministro da Educação, Rocieli Soares. Ele é um dos pais da ideia, defende o projeto, mas diz que algumas coisas, claro, como em tudo na vida, podem sim ser melhoradas. A correção de rumos passaria pela formação por ajustes dentro dos itinerários nos níveis estaduais. Os próprios estados estão aprendendo e é natural isso. Nós aqui no Pará vamos fazer uma rodada de conversa com os nossos profissionais para tanto formar quanto para melhorar os itinerários formativos e o formato para as características do estado do Pará. E eu, particularmente, olharia com muito mais energia para a revisão e acelerar a educação integral. Nós fizemos lá, quando a gente fez a reforma, aceleramos a educação integral no ensino médio, mas eu inseriria isso com muito mais velocidade. O Brasil precisa avançar em educação em tempo integral com formação integral dos nossos estudantes. Pois é, a reforma do ensino médio tem algumas premissas que são relevantes. A primeira delas é oferecer ao aluno do ensino médio a possibilidade de escolher que área de ensino e que área de trabalho depois ele tem mais familiaridade. Então, são os tais caminhos que se abrem para disciplinas optativas com uma base curricular geral para todo o ensino médio. Para que isso tenha sucesso, é sim importante, como destaca o ex-ministro Rocieli, que haja o aumento da carga horária nas escolas. Porque se você não aumenta o período que o aluno dedica aos estudos, você vai substituir disciplinas básicas, matemática, português, história, geografia, por disciplinas muito interessantes, mas que não necessariamente vão fazer sentido para o aluno que não tem conhecimento básico, por exemplo, da língua portuguesa. Então, essa é uma questão que é colocada pelas pessoas que fazem algumas críticas à reforma do ensino médio. Outra questão também é a deficiência na formação de professores, porque do dia para a noite se abriu ali uma gama muito ampla de disciplinas que podem ser implementadas. E, aliás, os secretários da Educação, que sim, defendem a reforma e defendem também aprimoramentos, não querem ver a situação voltar ao que era antes. Isso todo mundo concorda. Essa suspensão não significa uma revogação e nem pode significar, porque se a gente voltar para o ensino antes da reforma, claramente ele era um ensino defasado que refletia uma situação de décadas antes. Então a gente tem que andar para frente, não andar para trás. Como andar para frente? Também se analisando melhor quais são essas disciplinas que podem e devem ser oferecidas pelas escolas. E quando a gente fala em escola, por mais que haja aqui a disparidade escola pública e escola privada, mais de 80% dos alunos do Brasil estão na escola pública. Então é uma discussão que sim, tem como centro a escola pública, até porque a escola privada tem mais recursos, mais elementos, mais dinheiro para implementar de forma plena um projeto como esse. Se bem que boa parte da rede privada não aumentou carga horária, não aumentou, e substituiu disciplinas básicas por disciplinas complementares. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: se fosse tão fácil a gente simplificar na vida, olha, tal governo fez isso, foi bom, tal governo fez isso, foi ruim, de acordo com a nossa visão ideológica, a nossa vida seria mais fácil, mas seria muito mais limitada.
Os governos passam e nós, cidadãos, ficamos. Ao longo dos governos que vão se sucedendo e dos acertos e das bobagens que alguns fazem também, e aí nós colhemos os louros e colhemos os problemas que são causados por eles. De forma geral, a reforma do ensino médio trouxe elementos positivos que devem ser mantidos e aqueles que não estão dando certo vão precisar sim ser revistos. Se é dessa forma que o governo federal vai conduzir o processo, a gente vai descobrir na prática. E você vai saber conosco aqui na Rádio Bandeirantes.